Se você que está agora, nesse determinado momento, fazendo o seu TCC, sua dissertação ou mesmo sua tese, e sinta-se como nessa figura um pouco perdido, eu vou procurar, ao longo desse vídeo, dar uma orientação de algumas etapas e necessidades que são importantes e algumas dicas que poderão ser desenvolvidas por vocês para desenvolver esse trabalho. Então, essa imagem que a gente está abrindo a apresentação, ela um pouco retrata a sensação de que muitas pessoas têm nesse determinado momento. Bom, mas como que eu faço isso? Como que eu resolvo esse determinado desafio? Na verdade, no início de uma investigação, de um trabalho, o cenário é quase sempre idêntico. Sabemos vagamente que queremos estudar tal ou tal problema, por exemplo, o desenvolvimento da nossa própria região, o funcionamento de uma empresa, a introdução de novas tecnologias na escola, a imigração e ou as atividades de uma associação que frequentamos, mas não sabemos muito bem como abordar a questão. Então, nesse pequeno mapa mental, nós vamos passar por todos esses procedimentos que vocês estão vendo aqui na tela, né, que são 7 etapas, né, começando com a pergunta de partida, a exploração, a problemática, a construção do modelo na análise, a observação, a análise das informações e as conclusões, que são as etapas da elaboração de um projeto de pesquisa. Então, inicialmente, a pergunta de partida, né? A gente tem que ter uma pergunta, e veja bem, a pergunta, ela sempre se dá, ela emerge dentro de uma situação problemática, que é uma das etapas que nós vamos ver logo em seguida. A gente pensando um determinado questão, um determinado dilema, né, que uma política pública, uma ação, né, que um problema social, econômico, ambiental está ocorrendo em determinada localidade, em determinada região, ou mesmo em um determinado país, né? A gente pode ir desde uma escala local, né, até uma escala global, né, conforme a capacidade de abordagem que nós vamos ter. E essa pergunta de partida, ela tem que ter uma clareza, ela tem que ser uma pergunta que ela seja clara, né, que nos demonstre exatamente qual é a situação que vai ser analisada. Ela tem que ser execuível, ou seja, execuibilidade, a capacidade de a gente ter como abordar, porque existem perguntas no campo mais filosófico, mais no campo da reflexão, que a gente não tem como executar um projeto de pesquisa para ser desenvolvido. E ela tem que ser pertinente, ou seja uma pergunta que ela tenha alguma relevância na realidade e que a gente possa ter como desenvolvê-la. E aí a gente vai começar a explorar essa questão. A gente pode fazer ou na base da Cielo, ou no caso da URGS, na base do Lume, né? E ver, e a gente, por exemplo, a gente vai trabalhar sucessão familiar, a gente bota umas palavras-chave e vê os trabalhos que foram feitos mais recentemente. Normalmente a gente olha, começa com os mais recentes, o que foi estudado sobre esse assunto, o que foi feito em relação a esse tema. A gente pode também fazer uma entrevista exploratória, entrevistando, por exemplo, nesse exemplo da associação familiar na agricultura, entrevistando jovens, filhos de agricultores, e tentando entender por que eles querem permanecer na propriedade ou por que não querem permanecer na propriedade e quais são as razões que levam a essa determinada decisão, ou esse determinado pensamento. Veja bem, a maior parte das questões que a gente vai abordar, elas estão envolvidas dentro de uma problemática, né? Então, essa problemática, ela envolve saber como que eu vou abordar esse fenômeno. Então, por exemplo, continuando com o exemplo da sucessão familiar, a gente pode dar uma ênfase, né, nos elementos de atração
que a cidade tem, ou a gente pode talvez dar um foco maior sobre os aspectos culturais, sobre o celibato no meio rural, ou sobre os aspectos estruturais da realidade local que nos levam. Ou seja, a gente pode tanto ir para uma abordagem mais estrutural do problema, até uma abordagem que seja mais subjetiva, né? E a gente procurando entender, né, quais são os conceitos e talvez qual é o marco teórico que a gente já começa a se aproximar em termos de explicação para essa problemática. Um exercício que podemos fazer para a gente tentar colocar dentro de um contexto, aqui a gente tem um exercício, uma ferramenta que a gente chama árvore de problemas. Veja bem, essa árvore de problemas ela é estruturada de uma maneira bastante simples, de uma maneira como um todo. No centro, nós vamos ter o problema central, né? No caso aqui, os agricultores familiares não têm água para irrigação, e na parte de baixo, nós vamos ter as causas, ou seja, quais são os elementos que causam e acima quais são os efeitos. Então, aqui eu como problema central, digamos dentro de uma problemática, os agricultores familiares não têm água para irrigação. Então a gente vai perguntando por quê? Porque a água de irrigação é mal utilizada pelos produtores. E a gente pode ter um porquê mais profundo, pode ser mesmo custo da água, independente do nível de uso, desconhecimento dos produtores sobre requisitos ótimos de irrigação. Depois, um outro elemento, a falta de investimento em novas áreas irrigadas, a inexistência de incentivos para investimentos privados e o governo sem recursos, sistema de irrigação em mau estado, indefinição das demandas das comunidades. E como efeito, colheitas abaixo do potencial, a falta de produção de cultivos de alto valor, o conflito entre os produtores sobre o direito da água, os problemas sociais da população local, menos emprego, baixa renda e segurança alimentar. Bom, a minha ideia e a sugestão que eu estou dando para vocês é que vocês coloquem o problema central que vocês estão querendo analisar, né? E construam uma árvore de problemas. Essa árvore de problemas, ela acaba sendo a estrutura, né, para justificativa, né, e para a construção da problemática de pesquisa que vocês estão colocando. Eu normalmente tenho dito o seguinte: para a gente escrever, normalmente é bom primeiro nós termos uma estrutura, porque a estrutura nos dá um guia de elementos chaves que nós vamos desenvolver. Então, essa primeira estrutura, que pode ser, nesse caso, para justificativo ou para a construção da problemática de pesquisa, é uma ótima ferramenta para a gente começar a estruturar algumas ideias centrais que elas vão aparecer ao longo do trabalho. Então, a próxima etapa, então, é a construção do modelo de análise. Veja bem, na etapa anterior, eu construí a problemática, né? Já comecei a trabalhar com alguns conceitos ou um marco teórico, eu faço uma pequena revisão bibliográfica e de certa forma, a gente chama de análise, né? A gente toma uma ideia geral e é como um funil, nós vamos indo de um tema, de algo mais geral, até algo mais específico, né? Então, a gente talvez possa ter conceitos, né, chaves que a gente vai trabalhar. Nesses conceitos, nós vamos estabelecer algumas dimensões, alguns componentes, até chegar em indicadores. Indicadores que nem sempre a gente chega claramente a indicadores, são elementos mais específicos da realidade que a gente desenvolve como um todo. Tá? Então, vamos tentar pensar o seguinte: a gente pode pensar no grande tema que é a agricultura familiar. Dentro da questão da agricultura familiar, vão acompanhando o meu pensamento,
como a gente fosse um funil, tá? Então, a gente começa com a ideia da agricultura familiar nós vamos pensando em algo mais específico, que é a sucessão familiar, e depois algo mais específico, que é a sucessão familiar. Pode ser um exemplo da questão do celibato, ou seja, a dificuldade, né, e a gente sabendo que a migração ela é seletiva do ponto de vista de gênero e do ponto de vista geracional, né, sabendo que muitas vezes e grande parte dos dados vão indicar que primeiro saem as mulheres e a questão do celibato aparece como uma questão central. Bom, como que eu vou indicar? Quais são os elementos que eu vou colocar? O que é importante, o que eu estou dando esse exemplo, é sempre partir de algo mais geral para algo mais específico. E aí eu vou observar essa realidade, né? Qual é o meu campo de análise? Vai ser uma comunidade dentro do município? Vai ser um município? O segundo ponto, como que eu vou desenvolver a amostra, né? A gente tem que ter um critério para a amostra. Eu posso ter uma amostra dentro de uma comunidade que ela seja aleatória, né? Que eu tenha o nome dos moradores ou das propriedades que tem e eu sorteio aquelas propriedades para ver em relação a isso quais eu vou entrevistar ou fazer esse trabalho como um todo. Ou eu posso fazer uma seleção, né? Escolhendo propriedades onde os jovens ficaram, comparando com propriedades onde os jovens saíram, né? Que a gente sabe que a propriedade, os jovens daquela propriedade, daquele local, já saíram. Então, são critérios que eu vou ter que ter em relação a isso. Eu também posso usar, junto com esse critério, entrevistar meninos, jovens do sexo masculino e do sexo feminino, entrevistando pais e outros. Ou seja, minha amostra ela tem que ter algum critério e eu tenho que justificar o critério que eu utilizei. E quais são os instrumentos de observação que eu vou ter? Desde uma observação participante, numa entrevista semidiretiva, ou vou usar algum dado estatístico que eu tenha, ou que eu vá construir, tudo isso é a etapa da observação. E agora eu vou analisar as informações na sexta etapa, né? Posso usar um software que vai me gerar estatísticas sobre os dados que eu coletei. Eu posso fazer uma análise de conteúdo ou também posso fazer algumas análises complementares, tá? E logo em seguida, a sétima etapa é a questão da conclusão, né? Ou seja, aquela pergunta que eu me coloquei na etapa 1 como uma pergunta de partida, eu revisitei ela a partir dos dados, né? De certa forma, a pergunta ou a construção, eu posso trabalhar com algumas hipóteses sobre as realidades que eu estou vendo, né? E aqui eu vou rever essas questões como um todo, né? Qual é o modelo? Vou descrever como é que foi meu modelo de análise, que foi a etapa anterior. Eu descrevo ele, quais são os resultados hipoteticamente esperados e os observados. Isso, no caso, se eu tiver uma hipótese, mesmo que eu não tiver uma hipótese, eu, de certa forma, eu tinha perguntas ou grandes questões a respeito da realidade que eu observei. Quais foram as interpretações e, normalmente, nas conclusões e todas as etapas do projeto de pesquisa, e, de certa forma, principalmente as conclusões, elas vão ir depois na redação final. E eu vou indicando para estudos e análises futuras. A gente tem um tempo delimitado para fazer um trabalho de pesquisa, e então nós não temos condição de analisar todos os aspectos. E aí eu já deixo pronto, digamos assim, um tema ou questões para que um outro pesquisador ou mesmo a própria pessoa possa colocar temas ou questões que poderão ser analisadas numa, numa, num desafio intelectual futuro.
E aí a gente vem à estrutura de um TCC. Como eu disse, na abertura da nossa apresentação, eu vou apresentar uma estrutura e, de certa forma, existem variações e ideias diferentes a respeito dessa estrutura, mas, de certa forma, com algumas variações, elas vão seguir, de maneira geral, essa estrutura. A primeiro ponto, então, né, alguns autores, né, Humberto Eco, quando escreveu Como se faz uma tese, ele diz que a primeira coisa que a gente deve escrever é uma introdução, aludindo à ideia de que na introdução eu, de certa forma, já vou descrever o trabalho, né, as partes do trabalho. Então, uma forma de estruturação. Eu não trabalho exatamente dessa forma, eu não faço assim. Eu faço um grande mapa mental, conforme esse mapa mental que vocês estão vendo, né, das estruturas, né, do projeto de pesquisa da tese. Eu faço um mapa mental do artigo ou da tese que vou desenvolver e eu vou desenvolvendo ela aos poucos, né? Então, nessa introdução, inicialmente eu vou falar da importância que tem o tema, no caso, e seguindo o mesmo exemplo que eu estava dando, a importância que tem a questão da sucessão familiar, na questão da preservação cultural, econômica e produtiva da agricultura brasileira e as problemáticas que elas estão envolvendo. Eu faço uma breve caracterização sobre essa situação como um todo e, por último, eu vou descrever o trabalho. Então, na primeira parte, eu vou descrever esse ponto, na segunda parte, esse ponto. Ou seja, eu já mostro ao leitor a estrutura que o trabalho vai se desenvolver ao longo da redação como um todo. A segunda parte é a construção do problema de pesquisa, ou seja, eu demonstro algo que eu já montei lá no projeto anteriormente, como que eu construí esse projeto de pesquisa, quais foram as perguntas, a situação problemática, a revisão bibliográfica, ou seja, aqui ele retoma as questões que estavam no projeto de pesquisa para cá, né? E aí eu vou fazendo quais são as opções de análise. Eu posso dizer, bom, por que que eu não fiz uma análise mais estrutural com dados do IBGE, tentando ver a diminuição da população rural, o êxodo rural, coisa do gênero, porque que eu quis analisar uma realidade específica, né, e fazendo um estudo talvez que tenha um caráter mais etnográfico, por que que eu tive essa opção? E no final desse problema de pesquisa, e isso é uma das coisas que vocês vão ver, que uma das formas, né, que se tem, nem sempre isso é adotado por todos, a gente faz uma conclusão parcial em cada um dos temas ou da parte da estrutura do TCC, ou mesmo da dissertação e da tese, e quando a gente chega no final, a gente faz uma conclusão juntando todos esses pontos. Aí eu vou caracterizar a realidade, né? Eu vou fazer uma descrição da realidade, colocando alguns dados geográficos, econômicos, ambientais, especificando como eu vou fazer a análise, né? E também fazendo uma conclusão parcial. O que a gente é importante ressaltar que muitos fazem uma caracterização muito longa da realidade, colocando dados, análise, informações de BGE ou de pesquisas ou alguns outros estudos que foram feitos, e ele acaba ficando muito longa e às vezes até enfadonho para o leitor ler uma quantidade de informações e mapas como um todo. O que é importante nesse trabalho é que a minha análise, ela, digamos assim, possa ser, digamos assim, ter maior ênfase, ou seja, a caracterização da realidade ou outros aspectos que estão colocados aqui, eles são simplesmente para situar, né, o leitor, né, e situar a análise perante o contexto mais geral, econômico, geográfico, ambiental
que nós estamos trabalhando, e não simplesmente para, digamos assim, ser a maior parte, né, ou a ênfase principal do trabalho. E aqui nós vamos indo para análise de informações. Quais foram os resultados que eu obtive, né? E aí é interessante descrever como eu obtive esses dados. É interessante para a gente poder deixar de maneira mais clara, estabelecer algumas tabelas, estatísticas, né? Colocando uma abrangência do trabalho como um todo, né? Eu posso usar um instrumento de entrevista, né? Eu tenho utilizado muito uma ferramenta em algumas entrevistas, que é o Voyant, que eu vou fazer uma breve apresentação para vocês aqui. O Voyant, vocês simplesmente abrem, o nome dele é Voyant, mas se você colocar só Voyant no Google, vocês vão abrir esse programa e através desse programa ele é interessante porque ele faz um mapa de palavras. Então vocês podem abrir, né, ou fazer um upload, por exemplo, se vocês fizeram uma vou abrir até aqui, inclusive vamos ver se não tiver bloqueado, eu tenho condição de abrir até um TCC que foi feito sobre juventude rural. Eu coloco upload e ele vai subir, né, esse TCC, no caso, que foi feito, para dentro desse programa, voyantools.org, e ele vai fazer um mapa de palavras que apareceram ao longo desse documento. Olha aqui, tá? E aí eu vou começar, por exemplo, jovens, esse mapa de palavras que eu depois posso colocar, jovens vão aparecer 206 vezes. Aqui educação 109 vezes, e assim vai. Eu posso depois filtrar aqui, eu não vou explicar totalmente, né? Eu posso aumentar aqui ou diminuir o número de termos que eu quero analisar, tá? E eu posso colocar esse mapa, então, depois. E quando eu vou analisar as informações, eu vou trabalhar com essas categorias que mais surgiram ao longo da apresentação. Veja bem o seguinte, a ideia do Voyant é que a gente pode pegar as entrevistas, por exemplo, que foram feitas e elas aparecerem, digamos assim, com mais clareza, né? O que mais aparece, quais são as categorias mais citadas, e eu dar uma ênfase, então, na análise a esses elementos. Também vou fazer a conclusão parcial desse ponto, tá? E ali, logo em seguida, eu tenho as considerações finais ou a conclusão, onde que eu vou retomar as conclusões parciais, eu vou construir uma conclusão geral e vou indicar estudos e análises futuras. Então, basicamente, a estrutura que vocês têm para desenvolver é essa. Agora, uma das coisas também que vale a pena ser desenvolvida ou ser colocada, que muitas vezes, e isso foi uma das coisas que for, e aí, né, no caso, você chegando nesse ponto final, você já pode, digamos assim, correr para o abraço, ou seja, já pode se preparar para essa fase da conclusão do curso, né, e esse momento de alegria e de celebração desse momento como um todo. Mas uma das coisas que eu estou querendo mostrar para vocês, e isso é uma das coisas, talvez, que quando a gente olha algum dos projetos que foram feitos, eu vou mostrar aqui num programa de mapas mentais, para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, eu posso ter ou analisar como objetivo eu analisar as políticas públicas existentes, tá? Em um determinado município. Mas quando eu vou ver, e digamos assim,
a gente tenha como objetivo geral analisar as políticas públicas que estão sendo implantadas no município de São Lourenço do Sul. Posso talvez dizer, ou na micro-região homogênea tal, né? Ou seja, eu coloco o que eu quero ver e a região, no objetivo geral. Eu posso talvez pensar que todas as políticas públicas que estão sendo colocadas na agricultura seja muito amplo. E eu talvez especifique e diga que é o Pronaf, tá? Ou seja, então aqui eu tenho um objetivo geral. Os objetivos específicos, né, que eles podem ser mais de um, aí eu vou, dentro do Pronaf, eu tenho que colocar elementos que estão dentro desse objetivo geral para conseguir especificar. Então, por exemplo, se são políticas públicas do Pronaf, eu posso dizer assim, como foi a atuação dos técnicos de ATER na execução do Pronaf, né? Então, por exemplo, eu falo da atuação técnica, atuação dos técnicos de ATER na execução do Pronaf. Eu posso, dentro desse item, né? Então, eu, por exemplo, posso dizer, analisar a atuação técnica de ATER na execução do Pronaf e eu colocar alguns aspectos, né? Então, por exemplo, como eles selecionaram os agricultores, tá? Quais foram as linhas do Pronaf que foram dado ênfase, né? Quais foram o volume de recursos, tá? E assim por diante. Ou veja, então eu tenho uma questão mais geral, que são as políticas públicas, e aqui eu vou olhando aspectos mais específicos e eu vou colocando como objetivos específicos, né? Aqui talvez eu coloque como segundo, né, como foi a percepção dos agricultores, né, da atuação dos técnicos. Ou seja, será que a vontade e a ênfase, né, que o agricultor gostaria de dar em sua propriedade, ele foi respeitada? Tá? E talvez eu possa colocar, né, eu tente entender, né, o impacto que teve, né, o Pronaf, né, no desenvolvimento municipal, tá? Talvez eu possa ver, né, ao longo dos anos, né, quanto que entrou de recursos do Pronaf, né, quais foram as atividades que eles foram desenvolvidas como um todo. Então, isso é para a gente dar um foco bastante importante no trabalho, e isso vai ser bastante importante, como a gente diz, para ter um recorte do trabalho. Então, aqui, de certa forma, com essa estratégia, com a utilização desse mapa mental, eu vou ter, né, a política pública, que eu vou analisar com um objetivo geral, e três objetivos específicos, tentando delimitar elementos da análise que eu vou fazer. E isso vai dar clareza, objetividade e precisão na determinação dos objetivos. Eu espero que eu tenha podido contribuir com esse processo de construção do processo de pesquisa e da redação do TCC e espero encontrar todos vocês no êxito, com a vitória na redação final desse trabalho. Um grande abraço a